Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Estamos alegres, estamos felizes. E me sinto muito honrado, né, de estar retornando a esta casa. Depois de um tempo aí descansando, fui ali visitar também meu avô, que acho que há algumas décadas eu não o via. Minha filha, inclusive, nem o conhecia, né? Mas Deus nos levou em paz, em segurança, também nos trouxe em paz. E aqui nós estamos. Aleluia, glória a Deus. Não vou me alongar muito, tá? Talvez não ocupe ali todos esses minutos, mas apenas deixar para a meditação da igreja alguns versículos muito conhecidos. E eu vou ler pelo menos a primeira parte do capítulo, para os irmãos apenas relembrarem mesmo este episódio. Se encontra em 2 Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos aí de 1 a 10. Os irmãos encontraram? Eu vou ler, os irmãos acompanham mesmo assentados, tá bom? O versículo 1 do capítulo 12 diz assim: verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, glória a Deus. Um texto muitíssimo conhecido dos irmãos, né? Fazendo apenas uma introdução, foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Por volta de 55 a 56 depois de Cristo, e ele foi escrita mais ou menos na Macedônia, se não me engano é isso, logo depois de ele quase perder a sua vida. Está descrito ali em Atos 19, ele sai de Éfeso em direção à Macedônia, e ele passa ali um episódio de quase morte. Então, na Macedônia ele escreve, muito provavelmente enviando essa carta pelo Tito, a qual os irmãos também conhecem por uma outra carta de Paulo, a qual ele endereça ao presbítero Tito. Nós encontramos aqui, na verdade, eu já trouxe até um estudo aqui na igreja, que esta segunda carta de Paulo possivelmente seja uma quarta carta, na verdade. Alguns estudiosos dizem que há possivelmente até uma quinta carta, mas fizemos um estudo aqui e entendemos que essa possivelmente seja uma quarta vez que ele escreve. Isso é descrito aqui nesta epístola, quando ele diz, depois de escrever de forma severa. Não muito tempo depois dessa que conhecemos como a primeira carta, que na verdade é uma segunda carta. As outras duas cartas se perderam. Qual o motivo de talvez escrever tantas cartas e algumas visitas, se eu não me engano, 2 ou 3 visitas? Inclusive essa carta é depois de uma visita que ele chama de visita dolorosa à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, os irmãos conhecem que é uma igreja que tem a presença dos 9 dons descritos, os 9 dons do Espírito Santo, né? A igreja de Corinto é aquele que ele precisou exortar, porque faziam a ceia e comiam tudo antes dos outros chegarem. Então ele precisou falar: não esperem uns pelos outros, calma aí, não é assim a obra do Senhor. Se você tem muita fome, então se alimente em casa, mas aqui é lugar de comunhão. Então ele escreve esse tipo de coisa e muitas outras doutrinas que nós com sabedoria podemos aplicar nos dias de hoje. Não todas as coisas, porque algumas coisas que ele escreve é direcionado aos problemas que ele encontra ali em Corinto. E obviamente os pastores, né, de igrejas, encontrando esses problemas também na sua igreja, ele pode se utilizar do mesmo modo de Paulo. Então, depois desse episódio, nós vimos que Paulo ele está entristecido, um pouco exausto. E nesse relato do capítulo 12 desta segunda carta, assim conhecida, nós vemos que ele relata de uma pessoa. Ele diz que conhecia o homem. Muitos estudiosos vão dizer que ele está falando dele mesmo. Então ele diz assim: conheci um homem que foi arrebatado. Ele fala com tanta propriedade daquilo ali que muitos estudiosos entendem que ele está falando dele mesmo. Foi ele quem foi arrebatado, né? Foi ele quem viu e ouviu tais palavras que ele não poderia falar. E de repente nós vemos aqui Paulo dizer algo para nós que é motivo de muitas ideias, muitas conspirações, por assim dizer, muitas teorias, muitas teses sobre o que este relato diz. Mas na verdade não vemos tantas coisas disso que falam por aí na Bíblia Sagrada. Aqui nós percebemos onde ele fala do famigerado espinho na carne, né? E ele fala de uma forma que você sente que ele sofre com aquilo ali. Você consegue sentir pelas palavras dele que ele clama ao Senhor. Por 3 vezes ele clama. E ele recebe uma resposta que para nós pode ser
um pouco dura. Talvez nós podemos pensar assim: nós já aprendemos por aqui que a graça de Deus nos alcançou. Nós pregamos por aqui que a graça de Deus é um favor imerecido, ou seja, não merecemos, e tem um contraponto com a misericórdia. Então podemos entender dessa forma, que a graça de Deus é aquilo que não merecemos, não fazemos nada, não fizemos e não fazemos nada para merecer, e mesmo assim Deus nos dá. É um favor, é um dom, isso é graça. E o contraponto com misericórdia é que merecemos um castigo pelos nossos pecados, e a misericórdia é: merecemos, mas Deus não nos dá. Isso é o contraponto de graça com misericórdia. Graça, dom, favor imerecido, um presente de Deus para nós mesmo não merecendo. E a misericórdia é o castigo que nós merecemos receber, merecemos passar, mas Deus nos poupa, Deus não nos dá. Isso é misericórdia. Muitas vezes clamamos por misericórdia a Deus apenas por palavras vazias, né? Falamos assim: misericórdia, Senhor. Muitas vezes não entendemos, né, o que estamos falando. E o cristão do século 21 tem muito isso, né? Muitos termos pejorativos e que vão falando à torta direita sem nem saber o que está falando. Isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Mas observando a graça de Deus, podemos verificar nessa resposta de Deus para Paulo, a qual ele diz para nós que tem um espinho na carne, algo que o machuca. Você pode notar que ele diz que vem esbofetear. Às vezes, né, falamos assim, né? Um tapa numa face, como é vergonhoso, como o rosto esquenta. Na verdade, como aquilo nos traz uma revolta. Nenhum ser humano está preparado para isso. Mas quando vem na face é algo... E quando ele diz que está sendo esbofeteado, você pode perceber a tristeza, a angústia. Você pode perceber como ele se sente fraco. Você pode perceber como ele se sente impotente. O apóstolo, a qual Deus, né, o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo se utiliza, o maior missionário transcultural, a gente pode dizer assim. Quantas e quantas nações esse homem alcançou? Ele teria alguns motivos para estar ensoberbecido. Mas aqui vem um erro de muitos de nós em nossa geração. É pensar que esse espinho na carne foi enviado por Deus. Eu quero ler o texto mais uma vez, apenas este versículo. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, ou seja, para que você entenda, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E muitas das vezes cometemos esse erro de dizer que foi Deus quem colocou esse espinho na carne de Paulo. O texto, a qual os irmãos acompanharam comigo, está dizendo que é um mensageiro de Satanás. A palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo, mas ao nosso derredor está o inimigo das nossas almas, bramando, rugindo como o leão, mas ele não é o leão, ele está fazendo barulho. Se você se atentar apenas para aquele barulho, pode ser que você se afaste de Deus. Mas se você reconhecer o verdadeiro leão da tribo de Judá, você não vai temer coisa alguma. Você vai ler um outro versículo dizendo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Ele não vai permanecer.
Então Paulo, ele começa a entender que a vida do cristão não é fácil. Mesmo ele que recebeu tantos dons, mesmo ele que não precisava de nada daquilo, de uma posição, ele é um homem influente, um poliglota, muito bem estudado e resolvido. Mas eu quero te lembrar que este mesmo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Eu quero te lembrar que este mesmo apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo, ele perseguia os cristãos, a primeira igreja em Jerusalém, e não satisfeito, porque no intuito dele ele estava cumprindo a lei, aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. No intuito de cumprir a lei, não satisfeito em perseguir os cristãos em Jerusalém, ele quis ir mais longe. Aí Deus olhou e falou assim: esse é corajoso, eu quero ele. Esse é corajoso, esse se levanta, esse faz, eu quero ele. Aleluia. E quando ele sai no caminho para Damasco, na sua fúria, ele encontra o autor da graça, ele encontra o autor da vida. Ele disse: Saulo, por que me persegue? Eu não persigo a ti, ó Jesus, eu não estou perseguindo a ti. Não, você me persegue, você está perseguindo a minha igreja, você está perseguindo os meus, você está perseguindo a mim. Então Paulo, ele passa um processo muito grande. A Bíblia não revela, então vamos tomar cuidado, irmãos. A Bíblia não revela qual é o espinho na carne de Paulo. Ela não diz o que é. Então há muitas conjecturas por aí na internet, nas igrejas, pelo Brasil, pelo mundo. Há muitas conjecturas do que poderia ser. Fato é que está escrito na palavra, para que ele não se exaltasse. Fato é, está escrito na palavra, que é um mensageiro de Satanás. Muitas das vezes, irmãos, a culpa atua dessa forma. Quantos e quantos de nós aceitamos a Jesus, mas o passado começa a falar na nossa mente: mas você fazia isso, você fazia aquilo, agora quer dar uma de crente, agora quer dar uma de santo. Ah, mas você era assim. Imagina Paulo, quando ninguém está olhando, se lembrar das mortes na sua responsabilidade. Imagina Paulo, que agora é um pregador do Evangelho. Quão longe esse homem foi, quão doutrinador foi ele sentado, quando ninguém está olhando, e na sua mente vem: você participou da morte de Estevão e de tantas outras. Você fazia isso, você fazia aquilo. Isso continua acontecendo em cada um de nós. Falando hoje cedo pela escola bíblica dominical, que quanto mais nos afastamos de Deus, mais perdemos, a sensibilidade de saber que algo é errado. Perdemos a sensibilidade, irmãos, do pecado. E é onde as setas do inimigo vêm, é onde os espinhos na carne vêm, é onde os dardos inflamados do inimigo vêm na nossa mente. Não estou dizendo aqui que era este o espinho na carne de Paulo, mas pensa bem, conjectura minha. Você consegue imaginar a dor de alguém que compactuou com diversas mortes e agora está do outro lado? Você consegue perceber o quão difícil é a batalha da nossa mente? Quando ninguém está te vendo, Deus, ele te vê. Quando ninguém está te olhando, o Pai está te vendo, está me vendo, está nos contemplando a tudo que fazemos. Pela tarde estava em uma conversa lá em casa e me foi perguntado assim: mas quando pessoas fazem coisas más, a gente pode, se Deus está em todos os lugares, ele também está ali? E eu disse da seguinte forma: obviamente, ele está presente. Está presente, porque ele vai te julgar por isso aí. A cada
erro nosso e a cada acerto. Deus está presente, Ele está vendo, Ele está contemplando tudo. Por mais que nós temos o Espírito Santo, nós temos a Jesus como nosso advogado, nós temos o Pai como nosso juiz. Ele está contemplando tudo. E nesse momento, depois de tanto pedir para Deus retirar isso, então ele se entrega e diz: só me resta me contentar, ter prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Ele começa a perceber que a vida do cristão não é fácil. Deus não prometeu rios de dinheiro para ninguém. Jesus não prometeu prata e ouro para ninguém. Ele prometeu uma vida eterna ao lado dele. Ele prometeu vida eterna. Aleluia. Não foi riquezas materiais. Na verdade, ele diz assim: no mundo tereis aflições, muitas aflições, das quais são externas, mas também internas na nossa mente. E o diabo, irmãos, ele quer, a proposta do diabo, ele quer usar, é o nosso passado. Usar o nosso passado para nos fazer perder ou errar o nosso alvo. Mas a proposta de Cristo é: do seu passado eu não me lembro mais. Eu quero te trazer a vida eterna. Eu quero te trazer para perto de mim. Suporta isso por um tempo. Suporta isso por um tempo. E nós estaremos na glória junto, adorando ao nome santo do Senhor Jesus. Say